Amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite, como vocês estão acostumados, recebemos um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda aqui numa informal entrevista, num bate-papo, a desenvolver os temas propostos. E hoje nós teremos a honra de conversar com o advogado Rodrigo Barbosa, que já está aqui do meu lado, aqui prontinho para desfiar a sua língua do direito, e um homem defensor do direito que é, e que cresceu aí acompanhando de perto as nuances da política de Guarujá. Um rapaz que tem uma visão privilegiada da juventude. Você vai conhecer um pouco mais do advogado Rodrigo Barbosa no programa Assunto Cidade já, logo, rapidinho, depois do intervalo. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Prefeitura de Guarujá informa que em assembleia realizada no dia 6 de junho, o Sindicato dos Servidores aprovou o reajuste para o funcionalismo. No último dia 17, o assunto foi discutido com os sindicatos que representam todas as categorias e vereadores, o que resultou em nova proposta de abono. Nos últimos 6 anos, a administração vem valorizando os servidores, inclusive professores, que hoje recebem os melhores salários da região. No entanto, o Sindicato dos Professores insiste na greve. A Prefeitura entende que as aulas devem ser retomadas urgentemente. Nossos alunos não podem ser prejudicados. Muito bem, amigos, então vamos iniciar a entrevista com o advogado Rodrigo Barbosa, como eu apresentei no início, um homem que estudou o direito e aprendeu a ser um defensor árduo do direito das pessoas e principalmente por ser um espectador privilegiado aí da política e das nuances do cotidiano de Guarujá, pois que desde jovem, por sua condição familiar, sempre teve a oportunidade de acompanhar esses episódios da política, e a quem eu dou primeiramente boa noite, obrigado pela presença novamente. Faz tempo que a gente não conversava, né, Rodrigo? Faz bastante tempo, Valdir. Em primeiro lugar, é uma honra muito grande estar voltando aqui, fazendo parte da sua bancada. Uma boa noite a você e uma boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando de casa. Tá certo. Quando eu falo assim, espectador privilegiado, a gente fica com muito moralismo, puritanismo. Eu falo que você é filho da presidente do Sindicato dos Servidores, a Márcia Ruth, e, logicamente, acompanhou aí desde criança aquelas intensas reuniões políticas e tal, e foi acompanhando de perto aí as coisas da política, e depois, como jovem, sempre militando em partidos e, logicamente, acompanhando de perto a política de Guarujá, né, Rodrigo? Não tem dúvida. Na verdade, a Márcia Ruth é minha mãe. A presidente do sindicato é uma pessoa jurídica autônoma e distinta, não se comunica. Mas, evidentemente, é impossível
não haver conversas, acompanhar de perto, a luta, imagina, a guerra. A Márcia Ruth chegando em casa, eu imagino como Senhora, deva ter furacão, sido é verdade. vida. A adolescência e a infância foi bastante corrida, né? Bastante contada, porque ela sempre lutando pelos direitos da categoria a qual ela representa. Certo. Rodrigo, no começo do ano passado, no começo de 2013, quando se iniciava o segundo mandato da atual administração e dessa nova legislatura, nós tivemos uma conversa, um bate-papo, uma entrevista do programa Assunto Cidade, onde eu te perguntava qual era a sua expectativa enquanto jovem, enquanto representante de um segmento da sociedade, para aquele mandato que se iniciava. Se eu não me engano, se eu me recordo, você ainda estava um tanto quanto descrente dos rumos que a cidade poderia tomar. Qual é a sua avaliação hoje, depois de praticamente metade desse mandato? Estava certo, eu acho. Respeitando as opiniões diversas, mas eu continuo descrente quanto aos rumos em que a cidade está tomando, né? Continua tomando. Passados, eu acho que mais de um ano, nós continuamos sempre, temos projetos aqui, temos projetos ali, vamos conseguir isso aqui, vamos realizar aquilo ali, mas nada de concreto, efetivo e que realmente influencie de maneira positiva na vida das pessoas que aqui residem, que aqui trabalham, que aqui tiram seu ganha-pão, seu sustento e que amam essa cidade e escolheram essa cidade para viver. E a Copa do Mundo, por exemplo? Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que a lesão do Neymar e a vinda dele para a casa dele na Acapulco deu muito mais projeção para a cidade de Guarujá do que a seleção da Bósnia. Agora, não é só crítica por crítica ou por problema. De fato, a cidade teve fomentação de turismo. De fato, as coisas... Guarujá voltou a orbitar no cenário nacional. Isso é fato, incontestável, não se discute. Agora, o custo-benefício valeu a pena? É o que você falou, o legado valeu a pena? Os 12 milhões investidos no estádio, com dinheiro do governo do estado, fique bem claro isso, ou seja, é uma verba carimbada para aquela determinada obra. A prefeitura não pode modificar isso, ela tem que usar ali. Qual o legado? O que vai melhorar? A DG vai ter suporte, que é nosso time da cidade, vai ter infraestrutura administrativa, financeira, organizacional, para poder usufruir daquele estádio, ou daqui a um ano teremos novamente naquele estádio abandono de carro de escola de samba, como tínhamos outrora. Enfim, o estádio vai ficar largado às moscas. O município, a Secretaria de Esportes, tem estrutura econômica financeira para manter aquilo que foi feito e não acabado, porque ainda falta terminar algumas coisas. A prefeitura fez aí no toque de caixa, recebeu a seleção, os guarujaenses receberam muito, muito bem os bósnios, isso tem que ser dito, porque nós somos não tem a dúvida. Um povo caloroso, né? Mas o legado vale a pena? Isso era prioritário para nós? Eu vejo uma cidade de muitas praias, muitas belezas, mas no fundo a vida rasteja. A questão da Copa, que todo mundo comentava, não vai ter Copa, era a questão da estrutura. A organização acabou sendo boa. O que não valeu muito foi o time dentro do campo, né? Evidente, né? Uma Copa para se esquecer. Nós esquecemos. Desse um ano para cá também, nós tivemos todo aquele processo das manifestações de junho, dos jovens, assim, e como se estudava, muita gente estudou naquela época tentando entender o que estava acontecendo. Pode tomar água, por favor. Eu vou te perguntar, você vai precisar de fôlego. Muita gente estuda toda aquela movimentação, aquela mobilização da juventude e fica esperando o resultado daquilo tudo. Muitos são céticos o suficiente para dizer que de nada valeu aquela mobilização toda de junho. Apenas alguns black box presos aí nas delegacias. Não é verdade, valeu. O Congresso aprovou algumas leis, referente até inclusive à corrupção. Aí eu não vou entrar no mérito legislativo da questão. Você acha que a sociedade avançou alguma coisa? A sociedade avançou, porque político tem medo do povo. Não adianta dizer o contrário. O político ele teme o povo. Então o povo mostrou que está atento. Agora, compete a nós, enquanto sociedade civil, esse ano é um ano decisivo até para isso. Perguntar sobre o país, buscar estudar o país, buscar estudar o que os nossos representantes estão fazendo em prol do país e da nação, para na hora do voto, votar com consciência, sabedoria, porque só assim, com base no voto, é que nós vamos modificar a nossa condição hoje existente. E Guarujá avançou, você acha?
nesse período de um ano para cá, em termos de oferecimento de opções para a juventude? Olha, não muito. Aliás, né, eu não tenho aqui o que falar de oferecimento de opções para a juventude. Tem um curso que a Guarda Municipal dá, né, que é um curso de qualificação para o jovem, mas muito timidamente. O Guarujá poderia avançar muito mais, até porque nós estamos falando de uma cidade que tem um orçamento, uma previsão orçamentária, né, de 1 bilhão e 23 milhões de reais. Ou seja, nós perdemos, salvo engano, na Baixada Santista inteira só para Santos. Que tem um número muito maior de habitantes e tem um índice de desenvolvimento humano muito melhor do que a gente. E também é muito mais velha do que Guarujá. Guarujá tem 80 anos, Santos já tem mais de 300. Agora, avançou muito timidamente, poderia avançar mais. E é um incógnito, Valdir, porque eu mesmo não consigo entender. É assim, sobrevivemos numa campanha em que a campanha vencedora parece se tornando repetitivo, infelizmente. Diz que pagou as dívidas, que agora a cidade estava no trilho e vai andar. O ano de 2013 inteirinho, as obras ficaram, em sua maioria, paralisadas. Agora, aquelas obras de outrora, de 2012, do período eleitoral, estão voltando à tona. Então, de ganho, é o mesmo. Não há nada novo sendo feito. Ao contrário, há uma continuidade daquilo que não se sabe ao certo porque foi interrompido. Claro. Então, fica uma interrogação muito grande na nossa cabeça no sentido de o que está acontecendo. Outra promessa também que se arrasta aí ao longo de muitos anos é a questão do pré-sal, né? Que parece que cada vez está mais distante esse sonho do pré-sal, de aproveitamento da mão de obra. E isso talvez crie um pouco de crie um pouco de frustração entre a juventude. Né? Exato, não há dúvida. Mas o pré-sal é uma coisa não para tão curto prazo. Eu vejo para mais médio e longo prazo. Agora, não adianta nós temos uma massa jovem de 50 mil pessoas e oferecer 1.000 vagas de qualificação profissional. Entendi. O governo tem que investir mais maciçamente em educação, tem que buscar mais parcerias com o governo do estado, com a União, para tentar capacitar cada vez mais a nossa massa profissional e inseri-la no mercado guarujaense, porque também nós assistimos que vem muita gente de fora e se localiza aqui, aliás, nem mora aqui, a prefeitura é um exemplo claro disso, existem inúmeros cargos de primeiro escalão que não são da cidade, fazem currículo na cidade e acabou a gestão de A, a gestão de B, vão embora. Eu não estou falando da própria gestão da Antonieta, isso é uma coisa que já acontece... São os famosos paraquedistas. Isso, é uma coisa que já acontece ao longo do tempo, paraquedistas não é só de agora. São os famosos gafanhotos. Gafanhotos. Isso acontece ao longo do tempo nessa cidade, não é de agora não, dela. Dos outros também acontecia isso. Agora, cabe a gente começar a lutar pelo que é nosso. Com acertos ou erros, tem que ser feito com quem é daqui. Porque quem é daqui, depois que passar a prefeitura, vai continuar aqui. Um exemplo vivo está aqui na minha frente. Você chegou a ser diretor de Diário Oficial do município há uma década atrás e continua aqui na cidade, trabalhando, vivendo na cidade. Ou seja, quando você ocupava aquele cargo, você tinha uma responsabilidade ainda maior. Não que essas pessoas não sejam responsáveis, mas quando é daqui, é mais fácil de cobrar. Claro. Fica mais próximo. Você falou em educação, inevitavelmente a gente cai num tema aí recorrente dessa semana, que é a questão da paralisação aí, esta greve dos professores das escolas públicas municipais que está deixando muita gente de cabelo em pé e de cabelo branco. Né? E a sociedade sofrendo, né? Os alunos sofrendo, preocupados. Veja, Valdir, aqui é uma opinião pessoal minha, do Rodrigo Barbosa, não tem vínculo nenhum com ninguém, com determinada pessoa, tá certo? Eu sou muito homem para assumir aquilo que eu penso. Eu acho que isso é em virtude... Exato. Eu acho que isso advém de uma conduta atabalhoada da própria administração, do próprio secretário de administração, que, eu repito, conheço pessoalmente, é uma boa pessoa, mas na negociação salarial, isso agiu de maneira atabalhoada, uma maneira omissiva. Você veja que absurdo. Ele enviou um ofício para o Sindicerve, na época da Assembleia. Lá no começo da negociação. No começo, dizendo o seguinte, olha, Sindicerve, isso está aí, para todo mundo ver. Assinou. Você não pode deixar os professores que fazem parte do seu quadro associativo votar, porque eles têm representatividade própria.
Que é outro sindicato. Que é o Ciproem da Joanice. Evidentemente, primeiro ele atentou contra a liberdade sindical, porque se ele se filiou àquele sindicato, ele tem direito a voto, aí é uma outra discussão. Isso ele é regido pelo Estatuto do Magistério, mas não deixa de ser servidor público municipal. Tudo bem? Você está compreendendo o raciocínio de maneira clara. Ele encaminhou um documento para a entidade de classe, comunicando que isso não poderia acontecer. Exatamente. Ótimo. Dividiu a categoria. A administração dividiu a categoria e colocou no papel. Pôs no papel e assinou. Aquela assembleia, e não o Sindicerve, porque tinha um número maior de agentes de saúde, de guarda municipais, enfim, de PAGE, enfim, das categorias, uma gama de categorias que vão ser beneficiadas com a tabela salarial, aprovaram a tabela salarial. Aí o Sindicato dos Professores encaminhou uma proposta, ele falou, olha, é juridicamente impossível eu fazer isso, porque o outro sindicato aprovou. Ora, vem cá, meu filho, o que tu escreve vale ou o que tu fala vale? Porque você escreveu uma coisa e falou outra. Entendi. Então veja o grau a maneira atabalhoada com que a coisa foi conduzida. Agora, é verdade que os professores deflagraram greve e o meu ponto de vista é que essa greve vai acabar numa ação judicial do município questionando a sua legalidade, sua razoabilidade. E aí é um outro momento, uma outra questão que pode desigualar em outras coisas. Esse assunto é de mais importante para a gente interrompê-lo com um intervalo comercial, mas é que o programa me pede para fazer um intervalo exatamente na metade do meu tempo. Nós vamos retomar já esse assunto, vamos para um pequeno intervalo rapidinho no programa Assunto Cidade e voltamos já. Fique conosco. A Prefeitura de Guarujá informa que em assembleia realizada no dia 6 de junho, o Sindicato dos Servidores aprovou reajuste para o funcionalismo. No último dia 17, o assunto foi discutido com os sindicatos que representam todas as categorias e vereadores, o que resultou em nova proposta de abono. Nos últimos 6 anos, a administração vem valorizando os servidores, inclusive professores, que hoje recebem os melhores salários da região. No entanto, o Sindicato dos Professores insiste na greve. A Prefeitura entende que as aulas devem ser retomadas urgentemente. Nossos alunos não podem ser prejudicados. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, amigos, voltamos então para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje conversando com o advogado Rodrigo Barbosa. Encerrei o primeiro bloco um pouco antes até do tempo, estava por um pequeno problema no microfone do Rodrigo aqui, para a gente não perder o raciocínio e poder retomar essa questão da greve dos professores. Você falava da questão do documento encaminhado pela própria administração municipal
comunicando o sindicato que deveria ser discutido de forma separada. Quer dizer, começou aí a divisão da categoria. Exato, e veja bem, Valdir, e depois tentam colocar na conta do Sindicerve a insatisfação dos professores, que é legítima. Claro. O servidor público ele tem direito de discutir, reivindicar, é legítimo. É legítimo, desde que opere dentro do devido processo legal e da razoabilidade do direito, é legítimo. Agora, como eu falei, minha opinião, essa greve vai desaguar no âmbito do Poder do Judiciário e ele que vai dirimir essa questão. E isso tem que estar muito bem alinhavado. Muito bem alinhavado, exato. Agora, começou aí. O que não pode é o que nós vemos hoje. Porque a tabela salarial, aqueles servidores que também são servidores da prefeitura, que fazem jus ao percebimento da tabela, a correção das tabelas, que querem a tabela e agora querem o abono também, porque é justo que tenham o abono, que foi uma construção do Sindicerve, que propôs o abono, é justo que tenham o abono, porque o abono foi proposto inicialmente para toda a categoria, então tem que ser mantido pela administração. Eles fazem jus ao abono e são merecedores. Eles não podem... Prometeu, agora tem que cumprir. Né? E colocaram no papel. Eles não podem ficar à mercê desse fogo cruzado, da administração dos professores. Vota a tabela, que a Câmara está fazendo isso, beneficia esses servidores e acha um meio termo, um caminho legítimo, honrado, sensato para os professores. Só que aí corre um outro problema que nós vamos encontrar. A partir daí, então, vai ser dividida as negociações. Então, a administração hoje experimenta um problema que ela própria gerou. Então, só ela e mais ninguém deve resolvê-lo. Então, tem que ter responsabilidade, assumir os atos, chamar para si e resolver. Essa questão da greve também, por exemplo, há algum tempo atrás, falar em greve era até... Só falar em greve já era crime, né? Então, hoje em dia, a abertura política permitiu este artifício por parte do trabalhador, mas desde que cumpridas as etapas jurídicas. Veja bem, juridicamente falando, o artigo 37, salvo engano, inciso 7º da Constituição, ele prevê o direito de greve do servidor público. Correto. No âmbito da União, enfim, do Estado. Só que é uma norma que no direito constitucional a gente chama de norma de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada? É uma norma que depende de uma lei posterior, regulamentando ela, para ela poder ser exercida. Como desde 88 não houve regulamentação, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem utilizar subsidiariamente no serviço público a lei de greve. Correto. Agora, quem dirime isso? O Poder Judiciário. Não é o Rodrigo, não é o Valdir. Certamente essa greve vai acabar no Poder Judiciário. E aí o magistrado, ouvindo os dois lados, vai formar seu entendimento e vai decidir se a greve é legal, ilegal, abusiva ou não abusiva. Enfim, foge da nossa esfera de discussão. Greve não é bom em setor nenhum, em ambiente algum, né? Mas quando nós vemos uma greve em Guarujá no setor de educação, no setor de educação pública, nos preocupa na medida em que os indicadores sociais de Guarujá não recomendam que se ande para trás em termos de educação, em termos de saúde. Nós temos indicadores para lá de negativos, né, Rodrigo? Isso, e exatamente. E a partir do momento que a greve for para o judiciário, o juiz vai dar razão para aquele que tem razão, proveniente de prova. Os professores, eles merecem ser tratados com respeito, mas os demais funcionários também têm que ter seu direito preservado, têm que ter seu reajuste, têm que receber seu abono. O que não pode é essa atitude atabalhoada da administração, de falar que, olha, fulano aprovou, então não posso... Ora, se você colocou no papel, você começou isso, você resolva isso da melhor maneira possível. Chame para si a responsabilidade que é inerente ao seu cargo. E é isso que nós estamos discutindo hoje. Na cidade, estamos escutando muito na cidade. Porque, por exemplo, você pega o Diário Oficial de hoje, tem uma nota dizendo que é o melhor salário da Baixada, da região. Só que eu ouvi a presidente do Ciproem aqui dizer que isso é para o professor que tem 200 horas aulas. Ou seja, praticamente 2 empregos. 2 empregos. Cabe a quem dizer que ela está errada, provar que ela está errada e reforçar sua tese? A prefeitura vir e provar documentalmente que a maioria dos professores grevistas tem 200 horas aulas. No silêncio, eu fico com o professor. Os índices de desenvolvimento humano de Guarujá, que são alguns dos indicadores que eu falei que não recomendam que a cidade ande nem para trás, nem muito menos em círculos, né? É isso que
que essa greve agora, paralisando as aulas, justamente no momento em que os alunos iriam retomar os seus estudos, ele cria um impasse que, no final das contas, quem é que fica prejudicado? A sociedade, os alunos. A sociedade. Agora, você fala de IDH, o último de 2013, porque eu ainda não tenho os dados de 2014, nós conseguimos ficar atrás da cidade de Mongaguá. Mongaguá. Estou com os dados aqui na mão, IDH Jornal Expresso da Regional. Índice Indicador de Desenvolvimento Humano. Exato. Aí a gente pergunta, o que o município de Mongaguá tem mais do que o município de Guarujá em termos de desenvolvimento humano? Alguma coisa, porque se o próprio IDH assim chancelou, veja, Santos é a 6ª cidade do ranking. Do ano passado, esse ano já deve ter caído para 5º, já deve estar avançando, né? Mongaguá está na posição de 467, Guarujá, 526. Isso é de 2013. Então, não sei se nós melhoramos e reduzimos esse índice agora em 2014, ou pioramos esse índice agora em 2014. Oro e peço a Deus que tenha melhorado. A sensação que muita gente tem é que quando atravessa a balsa para o município de Santos é que você está atravessando para um outro universo, para um outro planeta. Uma cidade que funciona, o pedestre anda na faixa de pedestre, o carro anda direitinho ali na pista, o ciclista tem até semáforo na ciclovia. Essa distância exatamente se reflete no IDH, quer dizer, o Guarujá está na posição 526 e Santos é a 6ª melhor cidade do país para se Em 2013, que fique claro isso aqui, tem em 2014 que eu ainda não tenho os dados. Isso é fruto de uma mobilização da sociedade. Exato, da classe política, enfim, da construção social da sociedade de Guarujá, que não tem. Hoje a sociedade de Guarujá é uma sociedade parada, precisa reavivar a sociedade. As pessoas que vivem aqui, que moram aqui, que gastam aqui, que gostam daqui, tem que chamar para si a responsabilidade de começar a lutar pela cidade, porque eu amo essa cidade, Valdir. Está na hora de colocar fim a muita picuinha política. E não pode acontecer. Ora, evidentemente, as obras são positivas, foram interrompidas, estão voltando, são positivas, são necessárias. Só houve coisas ruins na administração da atual gestão? Não. Não, houve coisas boas. Agora, o que eu não entendo é que se pode muito mais e se faz muito menos. Claro. Fica muito, olha, nós temos esse projeto, estamos buscando isso, estamos buscando aquilo. Gente, são 6 anos. Já não deu para tomar pé? Não tá um estranho aí. Já não deu para tomar pé? Quer dizer, nós temos um orçamento de 1 bilhão e 23 milhões de reais no município. Quanto é gasto de folha de pagamento? Mostra. Por que você não pode dar um reajuste para toda a categoria com a correção das tabelas? Não posso porque a lei de responsabilidade fiscal não me permite, porque está no limite dos 51%, que é o que a lei, 51% de gasto com o pessoal, que é o que a lei disciplina, ou está abaixo? Por quê? Quanto que está? São essas questões que nós temos que resolver. A administração alega que nos últimos anos, nas últimas gestões, houve um processo muito até irresponsável no que diz respeito aos precatórios que hoje atravancam o desenvolvimento do município de Guarujá. Junto ao Tribunal de Justiça, inclusive, a prefeita vem fazendo gestões, alega, por exemplo, vem fazendo gestões para que o município não sofra tanto os impactos desses precatórios que hoje explodem como se fossem bombas relógios. Veja bem, o STF já meio que manifestou uma posição que o município, o Estado, a União tem que pagar. Porque se eu não pago o imposto, se eu não pago o IPVA, eu vou ser executado fiscalmente e vou responder a uma execução fiscal por isso. Então não é justo que eu seja credor e não possa receber. Agora, eu faço um desafio do bem aqui. Eu quero estar errado e torço muito para estar errado, Valdir. O Tribunal de Justiça, ele tem um mecanismo que é como se fosse uma espécie de certidão de probidade dos municípios que estão em dia com o pagamento de precatório. É uma certidão de dívida de entidades públicas probas. Eu busquei no sítio do tribunal, que é o site, e coloquei Prefeitura Municipal de Guarujá, está aqui. Nenhum documento encontrado. Listas de unidades públicas devedoras que fazem jus ao certificado de probidade de gestão.
ou seja, lista de cidades que estão cumprindo... Em dia, cumprindo fidedignamente suas obrigações. Pode ser um problema no site? Exato, pode ser, e eu torço para que seja. Mas vamos mostrar. Porque eu falo, olha, a gente realmente não tem condição de fazer obra na rua, não tem condição de contratar mais médico, não dá para construir mais policlínicas, não dá para construir mais escolas, porque está pagando em dia. Eu não estou dizendo que a prefeitura não sofre com precatório, sofre sim, viu? Alguns irresponsáveis, mas quem assume o cargo tem que suportar a responsabilidade e a carga dele advinda. A gente estava comentando agora há pouco aqui no intervalo sobre essa perda de prioridade por parte até dos agentes políticos, né? Algumas atividades, algumas atitudes, alguns projetos aprovados no Legislativo recentemente tratam de questões do Executivo. Exato. E a prefeita tem que ir ao Congresso, viver em Brasília, fazendo um papel de parlamentar, correndo atrás de verba, passando o chapéu praticamente atrás de verba federal e estadual. Está havendo um enviesamento aí da atividade Exato, política. é um choque de posicionamento. Veja bem, é legítimo, lícito e louvável que a prefeita Antonieta vá até Brasília, traga recursos para a cidade, use seus contatos e traga. Mas isso não é prioridade do Executivo. E não seria não é a função típica do chefe do Poder Executivo. A função típica do chefe do Poder Executivo é executar. Claro. Agora, também é justo, legítimo e louvável a intenção dos edis, dos vereadores, em legislar sobre matéria de cunho territorial, como fez o vereador Soares, dizendo que os secretários municipais têm que ter residência no Guarujá. Voltando àquilo que falávamos agora há pouco. Compromisso com a cidade. Como o vereador Jaiminho fez na questão do radar. É legítimo, é louvável. Admirável, mas essa não é a atribuição legal do cargo por ele ocupado. Exato. Trânsito, o município tem competência para legislar em matéria educacional, está lá no artigo 30 da Constituição. Trânsito compete à União e ao Estado. Naquilo, claro, na falta de norma, Valdir, se não a lei, o município pode editar uma lei. Sobrevindo uma lei posterior, se essa lei do município chocar com a lei posterior, ela não tem mais eficácia. Tem que adequar a lei posterior, estadual ou federal. Agora, é louvável, mas há uma dicotomia, uma divergência nos cargos. Então, parece que quem está no executivo deveria estar no legislativo e quem está no legislativo deveria estar no executivo. E aí atravanca as coisas, porque o município tem que entrar com ações no Tribunal de Justiça questionando a constitucionalidade, projetos aprovados e o tempo que se perde com essa briga, essa celeuma, entre aspas, ainda que bem intencionada, mas que não tem nada a ver com... E cria uma falsa expectativa na sociedade. Na sociedade, exato. Acreditando naquele projeto aprovado, que vai modificar alguma coisa ali no seu cotidiano, mas na verdade... não modifica por uma questão técnica legal. Agora nós temos uma boa oportunidade para debater esse assunto com a chegada, finalmente passamos a Copa do Mundo, com a chegada agora do período eleitoral, onde Guarujá tem mais uma vez aquele desafio. Vota-se em candidatos de fora ou vota-se em candidatos da cidade? Olha, vota-se em candidatos que são das cidades e lhe convençam de que são capazes de representar bem Guarujá e melhorar a condição da cidade. Também para chegar lá. Também para chegar lá e não saber o que fazer. Quem quer ser deputado para depois ser prefeito, não merece ser deputado. Claro. Fica onde está e vai tentar ser prefeito. Agora, quem quer ser deputado para ser deputado, que a cidade carece de representatividade e tem número e coeficiente eleitoral para tal, deve ser deputado, deve receber uma chance da sociedade de Guarujá. Agora, isso compete a você, a mim, a você, dentro desse período eleitoral, analisar os candidatos e ver qual é aquele que melhor lhe convém votar. É o que eu falei, a mudança, ela vem daí. Muita gente reclama também que, como você está falando, no nível dos candidatos, outras vezes é a quantidade exagerada de candidatos. Se cada partido que tem um diretório no Guarujá resolver lançar um candidato a deputado estadual e outro candidato a deputado federal, nós vamos ter 30, 40 candidatos aqui na cidade. Né? Isso também não vai chegar, vai acabar não chegando a lugar nenhum, porque a população acaba não tendo nem a capacidade de discernimento. A identidade de quem é quem, né?
Mas aí é uma questão da classe política sentar, conversar, se adequar, se mobilizar e ver quem são aqueles mais preparados e colocar à disposição da população. Agora, a Constituição assegura isso. Você não pode restringir direitos. Se tiver 100 candidatos, os 100 têm direitos a lutar por uma cadeira e ter direito a buscar o meu voto, seu voto, o voto do senhor e da senhora que está assistindo. Mas uma cidade que há mais de 10 anos atrás, muito mais que 10 anos, eu não tenho nem a medida do tempo, elegeu um federal e 2 estaduais e hoje não consegue eleger nenhum nem outro. Mas veja, tem que parar para discutir isso. Tem que parar para discutir essa questão. E a época, apesar de eu ser muito pequeno, você falou, eu cresci no meio disso, ao que me parece, você pode dizer melhor, os 3 sentaram numa mesa, fizeram um acordo e falaram, melhor para a cidade é ter 2 estadual e 1 federal. Então, eu sou estadual, apoio você federal, eu sou estadual, apoio você federal, e você federal apoia nós 2 estadual. E deu certo. Deu certo. A fórmula está aí, basta a classe política, de Sentar maneira e competente, conversar. sentar, conversar e utilizar. Rodrigo, queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, é sempre um papo agradável, conversar com... Mas já acabou? Sempre um papo, uma forma agradável de conversar, de dialogar com um segmento da sociedade, que é a juventude, a qual você representa com tanta maestria. Mas antes, deixa um espaço para você falar mais algumas palavrinhas aí para o telespectador. Bom, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né, dizer que eu fico muito feliz em fazer parte da tua bancada, agradecer a você, ao senhor, a senhora que está me assistindo agora, acompanhando de casa, deixar um grande abraço e dizer que as minhas manifestações, as minhas opiniões, eu assumo porque eu sou um apaixonado, um entusiasta dessa cidade. Eu sei que o Guarujá pode mais. O Guarujá precisa de mais. E apaixonado pela política, principalmente, né? Aí tem um pouquinho no sangue aqui, um pouquinho no sangue ali, aí é uma questão mais de DNA. Tá certo. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela presença. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.